E é isso aí, gente. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós vamos aí a mais uma de nossas aulas. Vamos ver aí a aula de número 13, o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, seja em Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento da nossa aula de hoje, comércio internacional e blocos econômicos. Ok, então, gente, vamos falar aqui sobre o mercado aí internacional, não é isso? Importantíssimo para os dias de hoje aqui, para as pessoas, aliás, de qualquer lugar do mundo. Então, o que é o comércio internacional, para a gente começar a conversa? É a troca de bens, serviços e movimento de capitais através de fronteiras internacionais ou territórios. Ou seja, são as negociações que países diferentes fazem entre si, não é isso? E esse comércio internacional, ele existe desde os primórdios da civilização. E aqui nós temos o exemplo, né? Vamos dar o exemplo da Rota da Seda, de que se tem notícias aí de transações que aconteciam lá 2 séculos antes de Cristo, né? Aquela rota ali que os povos europeus pegavam o mar Mediterrâneo e aí emendavam ali no Oriente Médio, no Oriente, iam até a China ali, desciam também na costa da África, e isso funcionou assim com grande regularidade até mais ou menos o século XV. São mais de 1000 anos de história aí da Rota da Seda, né? Nas últimas décadas, a importância do mercado internacional tem crescido por conta do avanço, né, de todas as tecnologias, das comunicações, da indústria, né, da coisa da mundialização, que temos ouvido falar muito, globalização, internacionalização e termos assim, abrangentes, né, em termos de território internacional. Quais seriam os benefícios, né, do comércio internacional? Então nós temos aqui 2 que são bem interessantes, e interessam a todos nós, que é a possibilidade de importar produtos não existentes no país. Isso quer dizer que se você quiser, por exemplo, ter um telefone, um celular de determinada marca que não é fabricado por aqui, você tem que importar e pode fazer isso. Diversidade de produção entre países, combinada com as vantagens em produzir com menos custos um produto de qualidade. Além disso, exportar produtos, né, em sobra para outros países e também ter a permissão aí da empresa para seguir comercializando, mesmo com uma crise interna no país. O que quer dizer isso? Se a gente tem a liberdade de fazer essas transações comerciais internacionais, nós podemos aí, em momentos de crise no nosso país, exportar, né? É isso que está sendo dito aqui. Vamos continuar então. Organização Mundial do Comércio. O que é a Organização Mundial do Comércio? Da sigla em inglês WTO, tá? É o World Trade Organization, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio, que é um organismo internacional que regula e define o comércio multilateral entre países. Tem como meta a liberalização do comércio em todo o planeta. Então vejam só que a Organização Mundial do Comércio tem um alcance mundial, né? Ela foi criada em 1994 para substituir o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, cuja sigla lá, se você for pesquisar, é GATT, né, o GATT, que foi criado lá em 1948. E já que nós estamos falando em organização mundial do comércio, a gente não pode deixar de falar aí sobre os famosos blocos econômicos. O que são esses blocos econômicos? Vocês já devem ter ouvido falar. São associações criadas entre países a fim de estabelecer relações econômicas entre si. É lógico que na proposta, né, lá no estatuto desses blocos econômicos, entram aí vários
outros setores, né, especialmente sociais também, mas sempre acaba acontecendo que a maior atenção é dada à questão econômica, ok? O que mais? Por mais forte que seja uma economia, ela não pode competir com grupos de economias unidas entre si. A isso equivale dizer que é de interesse de todos os países participar dessas uniões para tratar das questões econômicas. E aí nós temos diferentes tipos de blocos econômicos, né? E os principais são esses aqui, ó. É a União Aduaneira, nós vamos falar daqui a pouco especificamente de cada um deles, a Zona de Livre Comércio, o Mercado Comum, a União Política e Monetária e a Zona de Preferência Tarifária, tá? Então, todos os blocos econômicos aí de que você tiver notícia, todos eles estão enquadrados de uma ou de outra forma numa dessas 5 classificações, tudo bem? Então, aqui o Mercosul, a União Europeia, a OCDE, todos que inclusive vamos falar sobre alguns aqui ainda nessa aula, eles estão enquadrados aqui num desses 5 tipos. Vamos dar uma olhada aqui no que quer dizer ou quais são as características da União Aduaneira. Consiste numa zona de livre comércio com uma tarifa externa comum, TEC, que é uma taxa que encarece os produtos de países que não são do bloco. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine que existe lá os países A, B e C. Eles se juntam, formam uma união aduaneira, e aí eles se obrigam a comprar por preços legais, por preços bons, entre eles. Se algum desses países for comprar algo de um país que está fora, ele paga uma taxação maior, acaba sendo uma desvantagem, e aí ele vai dar preferência até que ali acertada entre os países do seu bloco, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no que é a Zona de Livre Comércio. Consiste na facilitação comercial com a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, a fim de garantir o desenvolvimento econômico e comercial. Então, veja só, eliminação de tarifas e de barreiras alfandegárias. A isso equivale dizer, se você conhece a questão aí das alfândegas, que se você elimina aquelas restrições todas de alfândega, você tem uma maior facilidade, tanto de receber produtos de outros países, como enviar produtos para outros países, tudo bem? Então, os países que fazem parte desse tipo de bloco econômico, eles têm essas facilidades, ok? Vamos dar uma olhada aqui no próximo tipo, mercado comum. O mercado comum é um tipo de bloco econômico com elevado padrão de integração, no qual há livre comércio e livre circulação de pessoas. Observem esse detalhe, livre comércio e livre circulação de pessoas, né? Informações, capitais e bens, além do livre comércio e a circulação de pessoas. Nesses blocos, as fronteiras físicas praticamente inexistem. Por que eu fiz questão aqui de enfatizar a livre circulação de pessoas? Porque os blocos econômicos, quando são fundados, né, como a gente tinha dito, apesar de todas as questões que são lá postas no meio social, ambiental e etc., acaba pesando mais o interesse econômico, né? Por isso que é um bloco econômico. Acaba acontecendo que alguns países, mesmo que troquem aí essas facilidades comerciais, eles inibem a circulação de pessoas. Então é como se, por exemplo, eu fosse participar de um bloco com os Estados Unidos, e aí eu posso importar e exportar, mas para entrar nos Estados Unidos eu preciso fazer o processo todo de visto americano, tá bom? É mais ou menos isso. Então acaba acontecendo que o fator social acaba perdendo um pouco aí dos seus direitos. Vamos dar uma olhada na União
o próximo tipo de bloco econômico, a união política e monetária. O que é a união política e monetária? Uma integração ampla no campo econômico com o desenvolvimento do comércio, né? Importação e exportação, e do campo político, com políticas comuns adotadas entre os países, além da criação e adoção de uma moeda única pelos membros. Então, gente, no caso da união política e monetária, nós temos, além das questões comerciais, né, alfandegárias e tarifárias, tudo aquilo que a gente viu nos outros, há também a possibilidade, que diferentes países acabem adotando as mesmas políticas, tá? Não é obrigatório que países de um mesmo bloco tenham as mesmas políticas. É como se fosse um governo conjugado ali, não é exatamente o governo, mas que várias das políticas sejam conversadas entre membros dos diversos países. Então, nesse caso, existem acertos políticos, tá? Em alguns casos, nós temos aí, inclusive, a unificação de moedas, e a gente vai falar lá na frente de um bloco econômico que se enquadra perfeitamente nisso aqui. Vamos lá, então. Zonas de preferência tarifária. É um tipo de integração em que são adotadas vantagens tarifárias apenas a alguns produtos para torná-los mais baratos para países não participantes do bloco. Então, imagine que eu produzo aqui no Brasil uma série de produtos, né? E alguns desses produtos eu exporto sem as tarifas, tudo bem? Então, é mais ou menos isso o que quis dizer ali, a descrição das características desse tipo de bloco econômico. Vamos dar uma olhadinha nas histórias, ou na história, né? Numa parte da história dos blocos econômicos. Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, houve a união da Bélgica, Holanda e Luxemburgo para melhorar a economia desses países. Surge assim o Benelux. Atenção para esse detalhe desse nome Benelux. São 3 países, né? Bélgica, o BE aqui de Bélgica, o NE é de Holanda, que na verdade é Netherlands, e o Lux é de Luxemburgo. Aqui nós temos o brasão, então, do Benelux, que reza a história, foi o primeiro de todos os blocos econômicos. Falando um pouquinho mais sobre o Benelux, depois que se juntaram, então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Itália, Alemanha e França se juntaram a esses 3 países. Essa união, então, que daí passou a ser de 6 países, deu origem à CEE. Por que a CEE, Comunidade Econômica Europeia, é famosa e importantíssima nessa história? Porque é ela que vai, no futuro, se transformar na poderosa União Europeia, que é o que nós vamos ver aqui na nossa próxima cartela, né? Então, após a adesão de outros países, além dos 3 iniciais, mas os outros 3 que nós vimos agora há pouco, através do Tratado de Maastricht, de 1992, se criou a União Europeia, que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais fortes blocos econômicos do mundo. Atenção, gente, para esse detalhe. Quando eu falo que é um dos maiores, quando a história fala, né, quando os livros falam que é um dos mais poderosos blocos econômicos do mundo, não é à toa. Na União Europeia, nós temos uma organização assim de um padrão muito alto, né? Nós temos lá uma moeda que é muito forte e vários dos países que estão entre os mais ricos do mundo, seja em produto interno bruto, renda per capita, índice de desenvolvimento humano e assim por diante, tá? Os blocos econômicos, então, gente, eles têm aí pontos positivos e têm pontos negativos. Sobre os pontos positivos, nós poderíamos dizer que eles são capazes de propiciar o acesso e o barateamento de determinados produtos antes caros e com pouca oferta. Aqui tem uma
tem um detalhezinho que a gente precisa observar. Pode ser que alguns produtos sejam barateados, desde que você faça parte, enquanto país, de um desses blocos. Então, a gente tem que ficar atento para essa situação, tá? Não é porque eu participo de um determinado bloco com países da América do Sul que eu vou ter barateamento de alguns dos produtos que são produzidos na Europa ou na América do Norte, lá nos Estados Unidos, Canadá. Tudo bem? Vamos ver os pontos negativos aqui, então, já que falamos disso. As ações de cooperação reduzem as possibilidades de expansão da economia nacional em determinadas áreas que os países parceiros possuem maior desenvolvimento. Então, veja que países parceiros, essa parceria é um tanto que contraditória em alguns sentidos, podendo provocar o desemprego e a retratação de certos setores da indústria. O que o nosso autor quis dizer aqui, gente? Que, às vezes, nós entramos em determinados blocos econômicos com nações que são muito mais poderosas do que a nossa, e aí nós temos que nos render na hora do pacto ali, do acerto. A gente vai ver, acaba percebendo que em alguns setores nós fomos favorecidos e em outros setores nós fomos desfavorecidos, tá? Isso acontece aí em mais que um bloco econômico ao redor do mundo. Nós temos blocos econômicos que são só de países ricos, mas nós também temos blocos econômicos que têm países riquíssimos e países que são considerados pobres aí quando avaliada a régua do produto interno bruto, que é o que mede a riqueza dos países ao redor do mundo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos blocos econômicos, começando pelo Mercosul. Vamos começar pelo Mercosul, né? Já que nós fazemos parte desse bloco econômico. Então vejam só, o Mercosul é o mercado comum do Sul. Então, quando você voltar lá, dar uma olhada nos tipos de blocos econômicos, você vai reconhecer quais são as características principais aqui. Os membros são a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e a Venezuela, que atualmente está suspensa. Se você acessar lá o site do Mercosul, né, que é Mercosur, você vai ver por que a Venezuela está atualmente suspensa. Tem a ver aí com questões humanitárias. Então, vejam só, o Brasil aqui é o maior país do grupo, tá? Desse bloco econômico que é o Mercosul. O Brasil, da América Latina, é um dos países mais ricos, é o principal dos países aqui deste bloco econômico. Vamos um pouquinho adiante, verificar aqui, olha, desse que nós estávamos falando agora há pouco. Essa é a famosa European Union, tá? Que é a União Europeia. Gente, nesse bloco que está concentrado lá na Europa, obviamente, União Europeia, nós temos alguns dos países mais ricos do mundo. Então, se você fizer uma consulta sobre os 10 maiores PIBs do mundo e comparar aí, for olhar a relação dos países que participam da União Europeia, você vai ver o porquê que esse bloco é bastante poderoso. Tudo bem? Então aqui, ó, já de cara, a gente vê que a Alemanha faz parte, a gente vê que França faz parte, nós vemos vários países que são muito importantes, inclusive, óbvio, aqueles que fizeram parte de sua história, né? E aqui continua a relação: Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Gente, nesse bloco, na União Europeia, lembra quando a gente estava falando lá sobre os tipos de blocos econômicos? Eu falei lá de um que, inclusive, formava uma mesma moeda, né? Na União Europeia, nós temos a famosa zona do euro, tá? Não são todos os países do bloco que fazem parte da zona do euro. Inclusive, Reino Unido saiu, né, recentemente pelo Brexit, lá que todo mundo deve ter ouvido falar. Mas, enfim, a zona do euro é poderosíssima, congrega lá vários dos países da União Europeia. Sem sombra de dúvida, é um dos principais blocos econômicos do mundo, de uma das regiões mais ricas do mundo,
e do mundo mais antigo, né, de onde partiram as grandes navegações que descobriram aí o resto do mundo. Vamos dar uma olhada num outro muito poderoso, apesar de ter poucos países, que é o NAFTA-USMCA. Acordo de Livre Comércio da América do Norte, do inglês North American Free Trade Agreement, né? Entre United States, Mexico e Canada Agreement, que é o USMCA. Os membros são Estados Unidos, México e Canadá. E aí, vou te chamar à memória, porque nós falamos que às vezes nós estamos num bloco econômico e aí nós não somos completamente contemplados ali como a gente queria. Aqui no caso do NAFTA, que passou a ser o USMCA, nós temos livre comércio entre os três países, mas nós sabemos que lá entre o México e os Estados Unidos, nós temos um muro lá, né, para evitar o acesso das pessoas aqui da América Latina aos Estados Unidos. Então, em todos os blocos dos quais os Estados Unidos fazem parte, sempre vai haver países que estão no mesmo bloco, mas nem por isso têm livre acesso de seus cidadãos ao território norte-americano. E aí tem uma série de questões históricas, tem uma série de questões financeiras e econômicas que fazem com que as pessoas queiram habitar esses lugares, né, que são mais ricos, têm os maiores produtos internos brutos do mundo, e aí tem mais chances, né, de angariar maiores vencimentos, maiores salários e viver mais confortavelmente. Vamos dar uma olhada na APEC. Eu acho a APEC muito legal, muito curiosa. Um bloco que congrega países que são banhados pelo Pacífico. Se você observar esse mapa, vamos começar falando, né? A APEC é da sigla em inglês, Asia Pacific Economic Cooperation, tá? Que é a cooperação econômica Ásia-Pacífico. Vejam só, está reconhecendo esse mapa aqui, né? Você está vendo que ele não está como a gente costumeiramente vê o planisfério. Geralmente, o planisfério aparece com essa região aqui no centro, que é onde passa o meridiano de Greenwich, né, o 0 graus. Aqui nós estamos enfatizando que este é o Oceano Pacífico, tá? Então, os países que fazem parte da APEC, eles são banhados pelo Oceano Pacífico. Quando a gente vê o planisfério comum, o planisfério mais usado, aliás, nós temos o Oceano Atlântico no centro, né? Aqui nessa representação, nós temos então o Oceano Pacífico. Então veja que é um corredor direto de acesso, reto, sem interferência, né, entre um país e outro. Tudo bem? Então os membros, aqui nesse caso, é um daqueles casos que eu falei para vocês, nós temos países muito ricos e temos países também que são pobres, né? Nós temos, por exemplo, a Austrália, Canadá, que estão entre os países mais ricos do mundo, mas nós temos também outros países menos abastados. Nós temos os Estados Unidos da América, que é o maior de todos os PIBs do planeta. Temos o Japão, que também está entre os 10, né, de maior PIB, enfim, e outros países que são menos favorecidos, né? Não, Rússia é um dos países que aqui está, mas o grande lance aqui é justamente congregar aqui num bloco econômico países que têm esse livre acesso entre um e outro, por não ter aí barreiras no meio do Oceano Pacífico. Estou dizendo isso porque em alguns casos, em muitos casos, para que se façam transações comerciais de importação e exportação, nós temos que utilizar ali o canal do Panamá, que interliga o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, não é isso? Então, aqui no caso da APEC, não. O mar está aberto, o acesso é total ali por navio, avião e etc. Vamos dar uma olhada aqui no CAN. O CAN é a comunidade andina que se situa aqui na região da Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul, e congrega países, os 4 países aqui: Bolívia,
Colômbia, Equador e Peru. Detalhe, fica observando que você vai ver que alguns nomes de alguns países vão aparecer aí em mais que um bloco econômico. Então, a isso equivale a dizer que não é proibido que países participem de diferentes blocos econômicos. A Bolívia, por exemplo, que já era do CAM, acabou de entrar aí para o nosso Mercosul, né? E o Peru, gente, faz parte, por exemplo, da APEC, já que o Peru está aqui a oeste da nossa, nessa região aqui, está a oeste da América Latina, então é banhado pelo Pacífico desse lado, tá? Já que eu coloquei o Pacífico aqui, vou colocar Atlântico aqui para você entender do que eu estou falando, ok? Então a APEC, formada por países, não todos, que são banhados pelo Pacífico, eles contemplam essa área aqui, tudo bem? Vamos dar uma olhada adiante aqui, falar sobre o famosíssimo Clube dos Ricos. Vejam só, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, congrega os países mais ricos do mundo, tá, gente? Aqui sim, nós temos a Alemanha, a Austrália, a Áustria, a Bélgica. São países que, além de ter um produto interno bruto muito acentuado, eles têm também a renda per capita muito alta de seus habitantes e vários deles estão aí figurando entre os países de maior índice de desenvolvimento humano. Então vamos lá, PIB, a riqueza toda de um país, em matéria, em serviços, etc. Todo o dinheiro. Às vezes, isso, na maioria das vezes, não é dividido pelo número de populares de um país. Mas aí existe lá uma medida que é de renda per capita. Então é para saber quanto que cada cidadão do país recebe lá por mês ou por ano, é isso, se fizer a conta por ano, dá para fazer por mês, etc. E também o índice de desenvolvimento humano, que recai ali sobre as análises de mais tempo de escola, né? Maior formação escolar, assim como maior expectativa de vida, que são fatores importantíssimos ali para o índice de desenvolvimento humano. Então, alguns dos países aí, desse bloco econômico especificamente, eles figuram aí entre os maiores produtos internos brutos, as maiores rendas per capita do mundo, maior índice de desenvolvimento humano também, tá? Então, como eu estava dizendo, tem a Alemanha, tem a Austrália, tem Estados Unidos, nós temos Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Japão, Letônia, Luxemburgo, enfim, alguns dos países aí que fizeram parte da história dos grupos econômicos, dos blocos econômicos, né? Países de língua portuguesa, mas lá da área da Europa, veja só aqui, Suécia, Suíça, são países realmente que têm bastante reconhecimento internacional em vários aí dos aspectos, como a gente estava dizendo, produto interno bruto, índice de desenvolvimento humano, renda per capita, enfim, qualidade de vida total, digamos assim, em vários deles, tudo bem? A gente encerra a aula por aqui, espero que você tenha gostado e aproveitado, tá joia? A gente se vê numa próxima.